Fala pessoal, tudo bem com vocês? Em dia de Neymar, Yuri Day. Foi o Yuri que marcou duas vezes, o Memphis jogou muito também, o Garro é brincadeira. Que trio ofensivo tem o Corinthians? O Timão vence o primeiro clássico da temporada, atinge uma pontuação espetacular, classificado, líder geral. E o Santos, hein? Muitas dificuldades. Vamos falar do jogo? A arbitragem também foi polêmica. Bom, pessoal, o Pedro Caixinha, como a gente imaginava, escalou três zagueiros, ou na verdade o Luan Pérez como um cara mais pela esquerda, e sofreu com os avanços de José Martínez. Depois desses três zagueiros, né, um time já conhecido, com o Léo Godoy na direita, sem o lateral esquerdo, né, o Tassiano acabava compondo mais o meio de campo, juntamente do Rincon e também do Diego Pituca, e aí o Neymar, como sempre, flutuando ali com o Guilherme e o Tiquinho Soares lá na frente. O Soteldo ficou para o segundo tempo, exatamente porque o Santos sabia, né, que enfrentaria um Corinthians muito forte dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians, dentro da sua escalação habitual, e felizmente João Pedro Tchoca titular, a grande novidade ao lado do André Ramalho. E de restante, Rodrigo Garro, titular desde o início, Hugo na esquerda, Mateuzinho na direita, Hugo Souza no gol, né? Ranielli como primeiro volante, e aí uma inversão daquilo que a gente estava se acostumando. O Carrilho, normalmente pela direita, atua pela esquerda. Por quê? Justamente para você potencializar esse jogo do José Martínez, que vai muito bem pelo lado direito, combinando jogadas com o Mateuzinho. Na frente, Memphis e Yuri com o Rodrigo Garro armando. Esses foram os times de Ramon Dias e Pedro Caixinha. E os primeiros 15 minutos, eles foram todos do Santos. O Santos não agrediu tanto assim o Hugo Souza, não é que tenha sido um massacre, uma pressão avassaladora, mas o Santos não deixava o Corinthians sair com a bola. O Corinthians estava um pouco estudando o jogo ali, muitas vezes tentando uma bola mais longa ou um passe por dentro, e o Santos marcando alto, roubando essa bola, rondando a área do Corinthians, né? O Neymar já pegava algumas bolas ali, tentava algum drible ou outro e tudo mais, e o Corinthians ainda estudando o jogo, e o tempo foi passando, 10, 15 minutos e tal, e que coisa, né? Só o Santos atacava, gerava escanteio aqui e ali, e o Corinthians não passava do meio campo, até que entrou em campo, em cena, a figura do Yuri Alberto, né? Ele começou a chamar o jogo lá, começou a pegar reposições de bola do Hugo, começou a receber alguns passes, cavou uma falta aqui, outra ali, acreditou na jogada, nas disputas e tudo mais, e aí ele foi levando o Corinthians pro setor ofensivo aos poucos. E aí a gente tem a jogada do primeiro gol, que já desmonta o Santos, que vinha, não digo melhor, mas com mais volume naquele momento. Quando toma o primeiro gol, já toma a primeira pancada, né? Que é justamente o avanço do José Martínez pelo lado direito. Se tem uma novidade tática no time do Ramon, do ano passado para cá, que tem um sistema muito consolidado, aquele modelo de jogo com o losango, né, o primeiro volante, os dois vértices, né, o Bidon normalmente, o Carrilho, e o Garro lá na frente com o Ranielli de primeiro homem, e os dois atacantes, o Memphis e o Yuri. Se tem uma novidade, é justamente o José Martínez como esse cara pela direita que ataca muito o espaço pela força física que ele tem, pela vitalidade, com combinações muito boas com o Mateuzinho e, cara, chegando à linha de fundo e cruzando. Foi isso que aconteceu no primeiro gol. E aí o Yuri tem todo o mérito de antecipar ao João Basso e num toquinho a bola ainda desvia no zagueiro, mata o goleiro Gabriel Brazão, bate na trave e entra o Yuri marcando mais uma vez, sendo decisivo para quem tinha alguma desconfiança, né, que o Yuri não tinha começado a temporada tão bem. Muito começo, gente. E foi o primeiro jogo, o primeiro de Rodrigo Garro como titular. Só para vocês terem uma ideia. Como todo jogo do Corinthians, ele se desenha e se desenhava ano passado a partir dessa figura, do agora camisa 8. Camisa 8, do agora camisa 8, Rodrigo Garro. Ele que dá toda a dinâmica para o time do Corinthians em termos de criação. Ele que se movimenta, ele ocupa espaços, ele vem buscar bola no pé do zagueiro, ele dá passe longo, ele dá passe curto, ele tenta passe por dentro, ele se entende tanto com o Memphis quanto com o Yuri, ele fica buscando os dois a todo instante. Mesmo que esse primeiro gol não tenha partido diretamente do Garro, eu estou citando o Garro, porque o Yuri marcou esses dois gols num primeiro jogo em que a gente teve o trio aparecendo demais, individualmente e juntos, coletivamente, onde eles acabam se tornando ainda mais fortes. E aí o segundo gol eu não preciso nem dizer o quanto o trio foi importante, né? Porque a bola passa pelos três, coisa que a gente viu muito acontecer no passado, e repito, o Garro
fez o seu primeiro jogo como titular na temporada. Então, se a gente tinha alguma exigência em termos de time, e tem, porque o elenco é interessante, é caro, o Igor Coronado foi contratado para isso também, para substituir o Rodrigo Garro, e em alguns momentos ele conseguiu ser importante, numa bola parada, numa qualidade técnica que ele tem, mas o Garro, ele nasceu para jogar nesse time e fazer essa função. Ele tem um dinamismo que é diferente de todos, não só do que você tem no elenco do Corinthians. Cara, é difícil encontrar um meia no futebol brasileiro, e não à toa ele foi eleito o melhor no ano passado, que faça o que ele faz. Porque ele tem finalização, ele tem bola parada, ele tem o passe longo, o passe curto, ele tem a parte física, ele se apresenta, ele marca, ele cerca, ele tá sempre participando do jogo. Ele é diferente nesse sentido. E ele faz o time jogar. E aí o segundo gol, que você tem uma roubada do Mateuzinho no avanço do Neymar, e uma roubada assim muito limpa, né? O Neymar dá um tapa a mais e o Mateuzinho assim como quem tira doce de criança, né? E aí faz esse jogo pela direita que funcionou muito bem, justamente onde o Santos era, não digo falho, né? Mas estava com algum problema, porque o Luan Pérez é um zagueiro que estava improvisado e na verdade não tinha quem ocupasse aquele setor da lateral, né? Então o Corinthians aproveitou muito esses espaços, vai de novo, né? Martínez ali, Mateuzinho, a bola para no Garro, e aí o Garro fatiada, e o Memphis agasalha, toca de lado e o Yuri faz o segundo gol. 2-0, muito cedo no jogo, ainda no primeiro tempo, desmontando qualquer reação do Santos. Ali o Santos meio que esmorece, né? O Santos que estava tentando alguma coisa, toma um gol, toma um segundo gol e não dava, né? O Neymar foi marcado, o Guilherme pegava a bola muitas vezes, mas muito mais dentro da área, ele não voltava tanto, então essa incumbência cabia ao Neymar. O Tiquinho nulo, desaparecido do jogo, a bola não chegou e ele não conseguiu se desdobrar para receber essa bola. Os volantes do Santos estavam mais preocupados em marcar do que construir, então eles não podiam avançar muito, porque quando o trio ofensivo, quando os armadores do Corinthians pegavam a bola, era muito difícil conter. E aí era muito nítido, né, que o Garro tinha uma liberdade absurda para jogar. Ok que ele tem essa capacidade de se desmarcar, mas o Santos pecou em deixar o Garro livre para fazer o que ele quisesse. E aí, obviamente, o Corinthians mandou no jogo. E poderia o Corinthians ter feito muito mais ainda no primeiro tempo, faz um 2-0, vai para o intervalo, o Martínez acaba tendo que sair. No finalzinho do primeiro tempo eles já invertem, o Martínez já cai um pouco pela esquerda e o Carrilho pela direita, que é onde ele gosta de jogar, e o Carrilho fez um grande jogo também, taticamente inclusive. Aí vai para o segundo tempo e o Ramon é obrigado a trocar por uma questão de lesão muscular e bota o Alex Santana não, o Rian, que faz essa função pela esquerda, justamente a função do Breno Bidon. Depois, mais um pouquinho à frente, eu pensei, caramba, o Ramon vai querer ganhar o jogo, porque aí o jogo dá uma baixada no ritmo, e ele bota o Alex Santana. Não que o Alex Santana seja um cara tão ofensivo assim, mas não é um volantão, né? E ele fica como primeiro mesmo para que o Corinthians tenha liberdade para continuar criando. Memphis segue, Yuri segue, aí lá na frente ele começa a fazer as trocas. Vale lembrar que o Memphis recebeu homenagens, né, e a camisa 10, com vários camisas 10 do Corinthians presentes na Neoquímica Arena, né, a Gabi Zanotti do futebol feminino, o Davis, meu irmão, né, meu primo, né, para quem não sabe, casado com a minha prima Clarissa há muitos anos, o Davis, que é o craque do futsal, baixinho, bom de bola, camisa 10 também, entre outros tantos nomes da camisa 10 para que o Memphis recebesse a 10, e aí o Memphis sai um pouquinho mais adiante no jogo para a entrada do Romero. E aí o Garro também sai, porque primeiro jogo como titular, gente, era difícil jogar os 90 minutos. Eu vi gente cobrando, pô, em clássico não se tira o Garro. O cara chegou no jogo passado, ficou 2 meses sem jogar. Então, assim, calma também, porque o Garro vai ajudar muito nessa temporada. E entrou o Thales Magno, porque aí sim, né, para tentar dar um pouco de sangue, de correria, para ver se o Corinthians conseguia ampliar, porque naquele momento, ali a partir dos 25, 30 do segundo, e é justamente quando o Neymar sai, né, porque o jogo estava muito focado no Neymar, em dar bola para o Neymar, tentar resolver alguma coisa, e ele não estava conseguindo. O Neymar pouco tentou, deu um chapeuzinho de lado, assim, né, de chaleira no Garro e tal no primeiro tempo, mas foi só, né, que ele conseguiu fazer em termos de recurso técnico. E aí o Neymar, quando sai, o Santos fica até um pouco mais agressivo, porque aí você tem Soteldo, você tem Guilherme, e eles vão tentar resolver, né, entra o João Schmidt também.
E aí o Guilherme acaba parando um cruzamento da esquerda e de cabeça marca o gol do Santos. E um gol cedo, assim, né? Faltava, sei lá, uns 15, 20 minutos ainda de bola rolando. E, cara, dava tempo. E como o Santos naquele momento ali estava reagindo um pouco mais, conseguiu um pouquinho mais de energia e o Corinthians simplesmente parou de jogar, o jogo acabou se tornando mais tenso do que deveria, de uma forma até desnecessária. O Corinthians correu riscos que não precisava. Poderia ter matado o jogo com muito mais tranquilidade, mas aí convidou o Santos para o seu campo. Esses jogadores que entraram, eles ficaram para receber uma transição que não acontecia, nem no contra-ataque o Corinthians conseguia ligar. Então o Yuri Alberto foi um cara até que puxou alguns contra-ataques, ele ficou até o final pelo lado direito, mas muito pouco. Alguns passes, o Carrilho estava tentando uma esticada longa para ver se chegava no Thales, para ver se chegava no Memphis quando estava em campo ainda, mas não conseguiu. O Santos conseguiu travar e o Santos resolveu ir para cima para tentar alguma coisa. E, cara, por pouco, a coisa, né, não complicou pro Corinthians, que eu entendo, tá classificado, já entrou classificado, abre um 2-0, dá aquela relaxada natural, tem pré-Libertadores na quarta-feira da semana que vem, então tem uma dosagem meio que inconsciente no aspecto físico aí e também de necessidade mesmo. Quem precisava do resultado era o Santos, não o Corinthians. Essa baixada de bola fez com que as coisas se equilibrassem, de uma forma até meio que mentirosa em termos técnicos, né? Porque a diferença é muito grande, gente. O Santos tem o Neymar, que não tá jogando, sei lá, 40% do que pode, tem o Guilherme, que é o artilheiro do campeonato, tem o Soteldo, que é um bom jogador, mas paramos por aí. O Tiquinho, que vinha sendo importante, ainda tá fora de ritmo, tava completamente, sei lá, apagado do jogo. Então, o Santos tem limitações fortíssimas e o Corinthians terminou o ano muito bem e hoje, apenas hoje, nesse jogo, o seu trio ofensivo, que é maravilhoso, fez a sua estreia. Então é um Corinthians que ainda tem um potencial gigante para crescer e que já vinha bem e que já tem 25 pontos no campeonato. Então você bota a diferença entre os dois, ela é muito significativa. E se refletiu no campo, só não de uma forma maior no placar, porque o Corinthians não apertou mais para fazer esse resultado. Esse trio, eu vou repetir, ele é o melhor do Brasil, na minha opinião. Ninguém tem um meia e dois atacantes com a qualidade e o entrosamento e a coletividade que o Corinthians tem com esses jogadores. É incrível o que eles são capazes de fazer. Garro, Memphis e Yuri, eles deram muitas alegrias no ano passado já e eu tenho a impressão que eles vão dar muito mais ainda nessa temporada, porque o entrosamento tá melhor, ainda tem alguns ajustes de time para serem feitos, mas, cara, do meio...
salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos falar um pouquinho, fazer uma análise desse jogaço na Neoquímica Arena nessa noite de quarta-feira, entre Corinthians e Santos. No duelo entre Memphis Depay e seu amigo Neymar, quem encantou foi Yuri Alberto com dois belíssimos gols. No Neymar, no primeiro tempo, acabou aparecendo pouco, porque ele acabou fazendo uma jogada para cima de Ranieri, depois uma bola que ele bateu no gol, Hugo Souza fez a defesa, e Neymar mostrou que está bem fisicamente, porque chegou no terceiro jogo, participou de todo o jogo, ontem entrou jogando e foi substituído no segundo tempo, mas mostrou que está bem fisicamente, mas não rendeu o suficiente para o Santos desempenhar o melhor futebol. Corinthians com Ranieri, Carrillo e José Martins no meio campo, para mim é o time certo que o técnico Ramon Dias tem que escalar. Para mim o Ramon Dias ele tem sempre uma alternativa de escalar 3 zagueiros ou 3 no meio campo. Corinthians não pode jogar em casa jogando com 3 zagueiros. Corinthians tem que jogar com 3 no meio campo. Por quê? Joga com Ranieri, Carrillo e José Martins. Porém, José Martins é um cara que sabe muito atacar. Então, o Corinthians fica muito mais ofensivo. Então, o Corinthians não pode jogar com 3 zagueiros. Tem que jogar com 3 meio campo. Como foi ontem. Corinthians, no primeiro tempo, o Santos durante uns 15 minutos, o Santos envolveu bastante o Corinthians, mas nada aquilo de gerar perigo, né? Não, o Santos teve apenas durante os 15 minutos posse de bola. Isso não é suficiente para um time passar, furar uma defesa. Então o Corinthians está bem fechadinho, né? O Corinthians fez o gol no primeiro tempo com o Yuri Alberto, uma jogada espetacular de José Martins, né? E o Yuri, muito esperto, antecipou fazendo um gol que bateu na trave, o goleiro nada pôde fazer, né? Apenas foi o primeiro jogo de Yuri Alberto, de Memphis Depay e Rodrigo Garro jogando junto, e eles renderam muito bem. São 3 grandes jogadores que vai nos trazer muito alegria aí, esses caras em boa fase, assim como terminou ano passado, né? O Corinthians voltou, né, esses 3 caras jogar junto ontem, né? Então o Corinthians, sinceramente, tá no caminho certo, tá crescendo no momento certo, porque não estava desempenhando um bom futebol. Acho que ontem o Corinthians mostrou aí que tem uma força danada de grande. O Corinthians, né, é um time muito forte, vai ser difícil ser batido em casa, né? E como eu falei pra vocês, me agrada muito esses três caras jogando no meio campo. Eu acho que fortalece muito o Corinthians, fica muito ofensivo, né? E tirou a possibilidade de Neymar, né, ter espaço. Os espaços foram todos encurtados, né? Neymar, quando pegava, já tinha alguém ali. Quando não era, até o Garro chegou a dar um combate no Neymar. Olha pra você ver, né? Então o Corinthians, pra mim, jogando com esses três caras no meio campo, o elemento surpresa é o José Martins, que potencializa muito o trio do Corinthians, que é Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Rodrigo Garro é um jogador diferente, é um jogador espetacular, né? O Corinthians não deu espaço pro Neymar jogar, e Neymar, né, no meio campo do Corinthians estava muito ali marcado, sem espaço nenhum. O camisa 10 que brilhou foi Memphis. Memphis brilhou. Que jogador, hein? Jogador espetacular esse Memphis, hein? Que categoria, né? Neymar no segundo tempo acabou sendo substituído, né? E aí foi vaiado pela torcida do Corinthians, saiu reclamando da bola. Neymar ontem não foi o dia dele, que o Corinthians não deixou. Próximo jogo do Corinthians, quem é? Portuguesa. Portuguesa fora de casa, né? Na verdade é em São Paulo também, que é no Pacaembu, pertinho. O Corinthians conhece muito, né? Corinthians pode chegar aí contra a Portuguesa a 28 pontos. Tinha
2 pontos, foi a 25, se ganhar mais 3, né, contra a Portuguesa, vai a 28 pontos. Corinthians é líder isolado do seu grupo e líder geral do Campeonato Paulista. Corinthians está lutando para terminar em primeiro lugar na liderança geral, porque todos os jogos na reta de mata-mata, Corinthians, no caso, se terminar, fará em casa. Então, na Neoquímica Arena, com a torcida ali pulsando, o Corinthians se fortalece muito, o Corinthians fica muito difícil de ser batido em casa, né? O Santos acabou vindo com 3 zagueiros, mas José Martins, na minha modesta opinião, acabou sendo um elemento surpresa, desmontando a defesa do Santos. O Santos tá jogando fechadinho, mas ele sair pela direita, em velocidade, né? Você vê o primeiro gol. José Martins avançou pela direita e cruzou com o Iroberto antecipando, né? E marcando o primeiro gol, né? O João Basso não conseguiu cortar e o Iroberto levou a pontinha do pé e deu só um toquinho para fazer o primeiro gol. No primeiro tempo, o Garro, que jogando com a 8, né, ao lado do Memphis 10, e o Roberto, deu trabalho, porque esse Rodrigo Garro é um jogador diferente. Não foi à toa que ele ganhou como craque do Campeonato Brasileiro. Não foi à toa, porque o cara, ele é um jogador de passe curto, ele é um jogador de passe longo, ele é um jogador que tem uma inteligência diferenciada, é um jogador que sabe fazer a inversão de jogada, é um jogador que sabe ocupar espaço, um jogador inteligente, que não joga apenas com pés, joga também com o cérebro, né? E o segundo gol do Corinthians, funcionou quem? Funcionou o trio, e muito bem. Um lançamento espetacular de Rodrigo Garro, uma matada no peito de Memphis Depay, ajeitou para o Roberto só chegar tocando para o fundo do gol, fazendo 2-0. Então, apenas o primeiro jogo desses 3 caras juntos na temporada 2025, e ontem funcionou muito. Memphis é diferente. Memphis é um craque, um jogador que sabe fazer a jogada, que sabe credenciar o jogo. É um jogador diferente, é um jogador que vai nos ajudar muito nessa temporada 2025. Já dia 19 agora, o Corinthians estreia na pré-Libertadores com a Universidade Central da Venezuela. Então o Corinthians, aos poucos, Ramon Dias tá equacionando, né, montando o time e fazendo aquele quebra-cabeça para escolher os melhores. E se falando de melhores, eu já havia falado com vocês aqui no vídeo que o João Pedro Choca estava pedindo passagem. Há algum tempo o João Pedro Choca estava pedindo passagem. E mais um jogo que ele foi, na minha modesta opinião, muitíssimo bem. Não comprometeu jogando ao lado de André Ramalho. Não comprometeu. O cara só tem 21 anos. Não é à toa que o Corinthians já manifestou e já está antecipando a sua renovação de contrato, tendo em vista que o contrato do João Pedro Choca termina final de 2026. Meu Corinthians não quer nem correr esse risco de perder esse zagueiro. É extremamente qualificado. Saiu do Corinthians, depois voltou e voltou muito bem. Está mantendo uma regularidade espetacular. Um grande jogador que ontem, mais um jogo defensivamente bem seguro. Um cara que recompõe bem, inteligente, né? Não deu espaço, né? O Guilherme acabou marcando um golzinho no segundo tempo, mas não foi suficiente para tirar a vitória do Corinthians. E eu acredito agora que o Corinthians encontrou o time titular. O time titular. Outro jogador que eu não sou fã, acho que falta qualidade técnica, na minha modesta opinião, para ser um lateral esquerdo do Corinthians. Mas o Hugo jogou muito ontem. O lateral esquerdo Hugo jogou muito ontem. Ontem foi taticamente perfeito. O cara jogou demais. E eu, na minha modesta opinião, eu queria o Bidu na lateral ontem contra o Santos. Mas ontem o Hugo não comprometeu. O Diego Palacios é um bom jogador, mas ficou um ano parado até pegar confiança, readquirir sua condição física.
demora muito e parece que ele não tá com muita confiança. Então, ontem, dois jogadores que foi super bem também quando no clássico. Por que eu tô falando isso? São jogadores que não era aquele considerado aquele cara titular do Corinthians, que é o João Pedro Tchoca, né? Foi pela primeira vez ontem. E o Hugo, que tá jogando, era o Bidu. Bidu tá jogando, mas os dois ontem foram espetacular. Uma vitória da superação, uma vitória. E na entrevista coletiva, o técnico Ramon Dias foi perguntado, né, pelo jornalista, que no segundo tempo o Corinthians tomou, no final do jogo, acabou tomando uma pressão, entendeu? Falou assim, aí ele falou, por que vocês preferem olhar o que acontece de ruim no Corinthians e não olhar o lado positivo, olhar o lado bem? Porque a imprensa disse que o Corinthians tomou um sufoco, Léo Maná, finalzinho do jogo, acabou tirando a bola em cima da linha, quase que o Corinthians tomou um empate, mas ele preferiu dar uma ênfase para o Memphis Depay, né? Para o trio do Corinthians, Yuri Alberto e Rodrigão. Rodrigão, que estreou como titular com a 8 do Corinthians, que foi dos maiores jogadores do mundo, que foi o Dr. Sócrates, Luizinho Polegar, Paulinho, né? E o Memphis Depay, que estreou ontem também como titular, com a camisa 10 do Corinthians, que também tem história, já passou na mão, já passou por grandes craques como o craque Neto, que ontem estava até lá, entregou um prêmio de melhor jogador em campo para o Yuri Alberto, né? Então o Corinthians rendeu uma homenagem no jogo contra o São Bernardo para o Rodrigo Garro, e ontem rendeu a homenagem, a torcida também apoiou muito, né? E gosta muito do Memphis Depay. Memphis Depay parece que nasceu para jogar no Corinthians. Ele falou também da amizade que ele tem com o Neymar, né? De longa data, né? Já jogaram contra, né? Quando o Neymar jogava fora. Então, no duelo entre Neymar e Memphis Depay, quem brilhou foi o Yuri Alberto, e quem saiu feliz, né, foi a torcida e o time do Corinthians, que conseguiu essa vitória, mais uma vitória espetacular ao Corinthians. E agora dá continuidade nesse time aí, que o Ramon Dias escalou ontem, né? Com o Hugo Souza no gol, lateral direito o Mateuzinho, na defesa João Pedro Tchoca e André Ramalho, na esquerda Hugo, meio campo José Martins Carrillo e Ranieri, né, fechando o meio campo com o Rodrigo Garro, na frente Yuri Alberto e Memphis Depay. É o melhor que nós temos, é um time preparado para ser campeão, que está crescendo no momento certo. Muita gente coloca o Corinthians como candidato ao Paulistão, e eu concordo, porque o time é um time que tem um esqueleto, tem uma espinha dorsal, que joga junto desde o ano passado, e o time está melhorando no momento certo, que é o momento de reta final. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Gostaram? Qual foi a sua opinião? Deixe aqui no canal um comentário, deixe aqui no canal sua inscrição e deixe seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.